Olá pessoal, meu nome é Dayana e no vídeo de hoje nós vamos fazer uma função para calcular a exponencial de um número. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like, comenta, compartilha e se inscreve aqui no canal para que o YouTube consiga entender que vocês gostam deste conteúdo e possa compartilhar com mais pessoas. Conto com vocês nesse compartilhamento, né, nesse incentivo para que a gente entenda e também possa estar trazendo mais vídeo para vocês, certo? Então vamos lá. Aqui nós temos o início, né, de um programa que eu estou utilizando aqui a plataforma Repli para executar o código, né? Então aqui nós temos a ideia do código do programa de hoje, que é criar uma função que retorna o valor da exponencial para qualquer x informado. Então, se a gente for pensar, Dayana, mas existe uma função pronta que calcula a exponencial? Sim, eu sei. Existe uma função que, principalmente, né, na biblioteca MET, ela é chamada de EXP, certo? Então, existe sim essa função que a gente consegue utilizá-la para calcular o valor da exponencial de um número qualquer, que no caso aqui a gente está representando ele como x, certo? Mas existe lá na faculdade, quando a gente está aprendendo, uma disciplina chamada computação numérica. E essa disciplina a gente aprende a calcular funções, né, valores de aproximação. E é muito importante que a gente aprenda e saiba como fazer, como funciona essas funções, certo? Então, neste caso, a gente vai criar a função que calcula a exponencial. Claro que uma função que calcula a exponencial aproximada de um número qualquer. Por quê? Porque a gente vai ter uma fórmula, se a gente for aqui no Wikipedia, né? A gente tem uma fórmula que é o somatório de x elevado a n. Deixa eu dar um Ctrl mais aqui para vocês conseguirem ver melhor. A gente tem aqui essa fórmula, né? Que é a exponencial de x elevado a n. A exponencial de x é igual ao somatório, né, de n igual a zero, inicialmente igual a zero, indo até o infinito. Então, aqui tem uma variação do valor de n, né, n igual a zero até infinito. E aqui a gente tem uma expressão, que é x elevado a n dividido pelo fatorial de n, né. Então, aqui nós temos um somatório. Esse somatório ele está indo até infinito, mas em programação ainda, pelo que eu consegui aprender até agora, a gente não consegue fazer esse cálculo infinito. A gente tem que colocar um número, mesmo que muito grande, mas a gente tem que colocar um valor aqui no lugar do infinito, certo? Então, quanto maior o número que a gente colocar aqui, mais aproximado, mais próximo do valor, né, exato dessa exponencial nós vamos chegar, certo? Então, aqui nós temos a exponencial de x sendo representada pelo somatório. Então, aqui tem 1 mais x, que é x elevado a 1 dividido pelo fatorial de 1, mais x elevado a 2 dividido pelo fatorial, e assim sucessivamente até n. Certo? Então, nós vamos traduzir isso aqui em programação, certo? Então, aqui nós temos a função do fatorial de x. Se você não assistiu o vídeo que eu já coloquei aqui no canal falando como calcular o fatorial, eu vou deixar aqui na descrição para você assistir. Por quê? Porque lá eu explico passo a passo como calcular o fatorial de um número. E aqui eu traduzi aquele código que a gente fez com uma função. Então, aqui eu criei uma função, né, com a palavra function, onde a gente define a função. E aí, essa função, ela está recebendo como parâmetro o valor x, que é o valor que eu quero calcular o fatorial. E aí, eu tenho aqui que a variável fatorial inicia em x e ela vai repetindo aqui através de um produtório, né? Então, a gente calcula o produtório de x, né, que é o fatorial,
vezes x menos o contador, que é o contador aqui, que ele está variando de 1 até x, até menor que x, na verdade, certo? Então, para você entender detalhadamente como funciona o cálculo do fatorial, eu vou deixar aqui na descrição o vídeo, certo? Por quê? Porque na biblioteca MET a gente não tem a função do fatorial, pelo menos até onde eu consegui pesquisar e estudar, eu não encontrei uma função para calcular o fatorial na biblioteca MET, certo? Então, pode ser que no dia que você está assistindo já tenha sido criada essa função, certo? Então, eu estou dizendo aqui que até o momento eu pesquisei e eu não achei. Pode ser que eu também tenha pesquisado mal, né? Vamos lá. Mas, de qualquer forma, criamos aqui a função para calcular o fatorial. E agora nós vamos desenvolver a função para calcular a exponencial, certo? Primeiro, a gente pode pensar assim, como calcula a exponencial usando o match.exp que tem aqui, certo? Então, a gente vai precisar de um valor de x, então aqui vai x igual a... Aí eu vou colocar o number aqui, que é para dizer que o número que eu vou receber do usuário é um número, certo? E aí eu vou colocar o prompt para digitar um número. Então, eu vou dizer digite um número, certo? E aí o usuário vai digitar um número e eu vou calcular a exponencial de x. Então, aqui eu vou colocar a exponencial de x é igual a match.exp de x, certo? E aí eu passo o x aqui como parâmetro para calcular a exponencial. Então, aqui nós vamos mostrar essa exponencial como uma forma de ter um parâmetro, ter o valor da exponencial para a gente saber se o nosso cálculo, se a nossa função está chegando no valor correto, certo? Então, o que é que a gente fala? A gente fala que esse valor que nós estamos mostrando aqui, que a gente está calculando, é o valor analítico, certo? Porque ele tem um cálculo analítico através da função match.exp, certo? Da biblioteca match. Então, aqui a gente fala que é o cálculo analítico. Em computação numérica, se você estiver estudando, você vai entender, o professor sempre vai falar sobre isso, cálculo analítico e cálculo aproximado, certo? Então, aqui, nós vamos ter aqui a exponencial, né, de x, aí a gente vai concatenar com o valor de x e concatenar aqui com o texto para dizer que é igual a, aí eu vou colocar xp underline x, certo? Tudo isso que a gente fez até agora, nós fizemos para calcular o valor analítico, né? Que é esse valor que a gente calculou aqui com a biblioteca match, certo? Então, nós vamos agora calcular a função. Então, aqui, no início, eu sempre indico que você crie as funções no início do seu código e aqui embaixo você calcule. Então, aqui eu posso colocar até assim, entradas, certo? Eu já ia usando aqui o comando do Python, mas na verdade é o JavaScript que eu estou fazendo, certo, gente? Quando vocês estão estudando uma ou duas ou três linguagens, acontece isso. Eu vou colocar um comentário aqui, que vai ser entradas, certo? Para a gente saber que aqui a gente tem as entradas do nosso programa. Então, aqui nós vamos criar a função, function, que vai ser exp, certo? E a essa função exp, a gente vai receber como parâmetro o x e o n. Quem é o n? É o número de repetições que nós vamos executar para chegar numa aproximação, seja ela muito exata, seja ela pouco exata, certo? Mas aí a gente vai calcular essa aproximação. Então, inicialmente, nós temos que ter uma variável, que é a aproximação do exp, então vou colocar aqui a próxima da exponencial e vou colocar ela igual a 1. Por que eu vou colocar ela igual a 1? Porque o nosso somatório aqui ele está iniciando em 1. Então, a partir daqui nós temos uma sequência, nós temos uma
uma coisa que se repete. Então, nós podemos colocar isso dentro de uma repetição. Mas aqui nós temos um elemento que não é o elemento comum a essa repetição que está acontecendo aqui. Então, esse elemento a gente vai iniciar já a nossa variável com ele, certo? Então, aqui eu iniciei minha variável e eu vou criar a repetição. Então, é uma repetição contada, então eu vou colocar aqui o for. Eu já sei quantas vezes vai repetir. E aí eu vou criar um contador que inicia em 1. Por que inicia em 1? Porque aqui, veja que o n é igual a 0. Eu acredito que porque o n é igual a 0 e digamos que x elevado a 0 é igual a 1. E aí o fatorial de n igual a 0, o fatorial de 0 é 0, então vai ficar 1, né, aqui. Eu acredito que seja isso, por isso que está aqui o valor 1. Mas para não complicar a nossa vida, é importante que a gente entenda que aqui a gente vai colocar 1 iniciando e a partir do n aqui vai ser 1, certo? A próxima repetição vai a partir do 1, porque aqui já foi a repetição quando o n é igual a 0. Deu para entender bem essa parte? Aqui eu tenho o n começando em 0, o 0 ele está aqui no número 1, certo? Então, nesse caso, a gente vai começar o nosso contador iniciando em 1. E aí a gente vai colocar i menor igual a n, por quê? Porque aqui no exponencial a gente tem até n, certo? Não é n menos 1, se fosse n menos 1 era menor que n. Mas como aqui tem n só, a gente vai colocar menor ou igual a n, porque o n está incluso. E aí o i mais mais aqui para incrementar na nossa repetição. E agora a gente vai ter aqui dentro o somatório. Então, para fazer o somatório, nós vamos ter a variável que a gente vai utilizar para calcular a exponencial, igual a mesma variável, né, mais... Porque como é um somatório, eu vou pegar o valor anterior que eu calculei na repetição anterior e vou colocá-la na soma com o valor atual, né? Então, aqui a gente vai calcular x elevado ao valor aqui do contador, dividido pelo fatorial do contador. Então, aqui nós temos que vai ficar x elevado a i, certo? Então, esse i aqui, ele é o valor que está variando de 1 até n. Então, supomos que esse valor é o n, variando de 0 até infinito. Mas no nosso caso não vai ser infinito, vai ser um valor fixo, né? Um valor exato, que a gente consegue contar. E aí, aqui a gente vai ter x elevado a i. A gente pode fazer com esses dois asteriscos, que é o sinal de potência, né? Ou a gente pode fazer a biblioteca match com a função poll, certo? Que eu já utilizei aqui em outros vídeos. Hoje eu vou utilizar dessa forma. Dividido pelo fatorial, que a gente chamou a função fat aqui de x. Então, aqui a gente vai passar a função fat de x, certo? O x aqui eu estou passando porque a variável que eu estou utilizando na minha função é x, né? Para calcular o fatorial de x. Na verdade, não é o fatorial de x, é o fatorial de i, né? Por quê? Porque o i é o valor que eu quero calcular. Lembra? Aqui a gente tem o número que está aqui em cima, que é o contador, dividido pelo fatorial deste mesmo número. Então, aqui a gente vai botar i dividido pelo fatorial de i, certo? Eu acabei confundindo porque eu olhei aqui fatorial de x, né? Mas aqui a gente tem uma função que recebe um valor, que eu chamei de x, mas pode ser qualquer outra variável, para calcular o fatorial deste valor que nós passamos por parâmetro. Então, se você não sabe ainda como funcionam as funções, eu indico que você procure um material teórico mesmo, para você saber como funciona, por que existe essa variável aqui, que pode ser chamada de qualquer nome, porque a gente está fazendo uma função que vai ser utilizada e pode ser utilizada várias vezes. Isso aqui é uma forma da gente economizar código, certo? E o nosso tempo também. Então, aqui a gente já tem a nossa função, né, que está calculando aqui
a exponencial aproximada. Mais uma vez, vou repetir para vocês, a gente tem uma variável que vai armazenar o valor da exponencial, iniciando em 1, porque é o primeiro valor aqui quando n é igual a 0, certo? E aí a gente tem os valores iniciando aqui de 1 até n para as outras sequências do nosso somatório aqui, que é a partir daqui que começa uma repetição, certo? Então, aqui nós temos a variável recebendo a soma do valor que tinha dentro da variável mais o x elevado a i dividido pelo fatorial de i. I é o nosso contador que está variando aqui no valor de n, certo? Em todos os valores de n, de 1 até n. Quem é n? É o valor que a gente vai chamar lá na função aqui na entrada. Então, para finalizar essa função, nós vamos retornar, então vamos colocar aqui um return, a variável approx xp, que é o valor final da nossa função, certo? Então, aqui nas entradas, nós vamos definir uma variável chamada n igual a 10. Eu vou colocar 10 e a gente vai vendo como vai se comportar. Na verdade, eu vou colocar 5, só para a gente ver a diferença mais fácil, certo? E aí, aqui, depois do alert, eu vou criar uma variável chamada xp underline a, para a gente calcular aqui e chamar a função, né, xp, que a gente criou. Então, xp, aí eu vou passar como parâmetro x e o n, que é o x que eu tenho aqui, que eu recebi do usuário, e o n que a gente definiu aqui, certo? Então, essas variáveis aqui coincidiram com as variáveis que nós criamos aqui, mas não necessariamente elas serão iguais, né, em questão de nomenclatura das variáveis. Você pode colocar qualquer valor aqui, qualquer nome de variável aqui, porque aqui a gente vai passar como parâmetro, né? Então, mais uma vez, se você não entende como funciona as funções, eu peço que você estude a parte teórica antes de assistir esse vídeo. E aí você assiste novamente, que você vai entender perfeitamente o que eu estou falando aqui, certo? Então, aqui a gente tem a chamada, né? A gente está chamando aqui essa função para calcular a exponencial de x para n termos, né? N repetições. Por quê? Porque a gente tem aqui uma exponencial aproximada através do cálculo desse somatório aqui, certo? Então, a gente vai mostrar com o alert essa exponencial de x. Eu vou copiar aqui para ser mais rápido. Exponencial de x, aí aqui eu vou concatenar com a variável, na verdade não é essa, é a variável xp a, certo? E aí nós vamos ver como que vai funcionar, se está funcionando tudo direitinho, se tem algum erro para a gente corrigir. Então, aqui eu vou colocar a exponencial de 1. E aí, aqui, ó, nós podemos ver que, como eu coloquei 5 vezes, repeti 5 vezes, nós temos aqui 2,71, mas os outros números não são iguais, porque a nossa aproximação não está tão alta assim, o nosso número de repetições aqui não está tão alto. Então, eu vou colocar igual a 10, para vocês verem que vai mudar um pouquinho. Então, eu vou botar o mesmo número, 1, e aí a gente tem aqui 2,71, né, 82, 81, ó, e a partir daqui ele começou a mudar, certo? Então, vejam que quanto maior o número que nós colocamos aqui no n, mais próximo do valor analítico nós vamos chegar, certo? Então, esse é o vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, clique em gostei pra mim, deixe o seu like, compartilha com seus colegas, com seus amigos e se inscreve aqui no canal. Nós agora temos horários, dias fixos, na verdade. Os horários a gente tá entre 19 e 20 horas da noite, né?
mas os dias são fixos, então a gente tem vídeo toda segunda, toda quarta e toda sexta, certo? Ainda não temos um horário fixo porque acontece alguns imprevistos e eu não consigo postar o vídeo antes das 19 horas, mas a gente está se empenhando para conseguir ter um horário fixo e postar todos os dias às 19 horas, segunda, quarta e sexta. Então, muito obrigada pela atenção de vocês, eu espero vocês no próximo vídeo. Até logo, tchau, tchau!